boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Wellington. Já quero agradecer a você pela sua presença aqui neste vídeo. Espero que você goste de mais este conteúdo. Caso sim, peço para você estar compartilhando esse vídeo para os seus amigos, também familiares. É uma forma, de você estar colaborando para o crescimento aqui deste canal. Peço também que você deixe o seu like. E também para você que é novo por aqui, que já se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando eu estar fazendo a postagem aqui de um vídeo novo. Então, quando você deixa o like, o YouTube entende, que este vídeo ele precisa ir adiante e começa a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Então é assim que acontece o crescimento deste canal. Então, nessa oportunidade, eu quero conversar com vocês a respeito do nosso sistema digestivo. Vou tentar fazer um resumo deste assunto, para ser um assunto assim muito breve a respeito do nosso aparelho digestivo, para que este vídeo ele não fique muito grande, porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam de vídeos que tenham mais de 10, 15 minutos. Também eu concordo que fica um pouco cansativo um vídeo maior do que isso. Então, a gente vai dar início a este conteúdo após a vinheta e quero te convidar, para a gente estar falando um pouco deste assunto aqui, pelo computador. Vou estar compartilhando com vocês um material que eu preparei aqui. Até então eu não tinha feito um vídeo aqui desta forma que estarei fazendo hoje. Então espero que você goste mesmo de coração. E peço mais uma vez encarecidamente que você compartilhe e deixe o seu like. É uma forma de você estar retribuindo o meu esforço aqui com vocês. Então, vem comigo. Então, pessoal, vamos dar início agora ao nosso conteúdo, que é a respeito do nosso aparelho digestivo. Quero estar conversando com vocês bem resumidamente mesmo a respeito deste assunto. Então, espero que eu consiga passar um pouco dos meus conhecimentos para vocês aqui através desse vídeo, para que você possa sair daqui tendo um pouco de compreensão da anatomia, um pouco de anatomia e também fisiologia do nosso aparelho digestivo. Então, como eu já disse no início do vídeo, eu me chamo Wellington, Wellington Alves Souza, sou biomédico e sou especializado em patologia clínica, Então, sob o CRBM da terceira região 18995. Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Então conversaremos um pouco a respeito do nosso aparelho digestivo e seus anexos. Então o nosso aparelho digestivo ele é constituído pela boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os anexos são fígado, vesícula e pâncreas. Então aqui, nesse conteúdo de hoje, falaremos um pouco de cada item deste aqui. Então, para dar início no nosso aparelho digestivo,
ele tem o seu início na nossa boca, né? Então, quando ingerimos um alimento, ele já começa a ser o processo de digestão, né, desse alimento. Ele começa na nossa boca pela trituração dos alimentos. Então, daí a importância de mastigarmos, né, bem os alimentos antes de engolirmos. Então, o processo de digestão ele já dá início na nossa mastigação. E também na boca temos a produção, né, de algumas enzimas. Quero dar exemplo aqui como a amilase, né, que é uma enzima que é responsável pela quebra das moléculas de amido. Então, após a boca, temos o esôfago. Então, o esôfago ele nada mais é do que um tubo, né, que transporta os alimentos até o estômago. Então, o esôfago ele é este tubo, né, que conecta a boca ao estômago, e em toda a sua extensão, né, acredito que vocês estão vendo aí o meu apontador aqui. Em toda a sua extensão, ele é constituído por... Ele é como se fosse uma sanfona, né? Não sei se vocês conhecem aquele... Eu gosto muito de dar exemplo para vocês entenderem melhor. Aquela mangueira, né, usada em construção, né? Uma mangueira que é colocada na parede, passa fios dentro dela. Então, o nosso esôfago ele parece um pouco, né, com aquela mangueira. Então, quando deglutimos o alimento, ele faz aquele movimento de sanfona para que esse alimento ele desça. Então, em toda a sua extensão, ele tem alguns esfíncteres, né? Os esfíncteres eles têm uma forma assim, né? Virar para a câmera aqui, uma forma de V. Então, quando o alimento passa, ele abre. Após a passagem, ele fecha para evitar que esse alimento ele retorne. Então, ele aqui na sua parte final, né, do esôfago, ele tem um esfíncter que a gente chama de esfíncter gastroesofágico. Ele é o esfíncter que fica entre o esôfago e o estômago. Então, o nosso esôfago ele é basicamente isso. Então, o nosso estômago ele é dividido em 3 partes, né? Usando aqui o apontador, aqui é o fundo, né? Que a gente fala de fundo. Aqui nessa parte do meio, a gente conhece ela como antro, né? E essa parte mais abaixo, a gente conhece como o piloro. Então, quando fazemos a ingestão dos alimentos, ele chega aqui no estômago e mistura, né, com o suco gástrico, que é no caso o ácido clorídrico, que é um ácido muito potente produzido pelo nosso estômago. Para vocês terem uma ideia, este ácido ele é capaz de destruir uma gilete. Então, ele é um ácido, né, que tem o seu pH em torno de 2,5 a 3. Né? Então, é essa classificação do pH do ácido clorídrico. Então, outro ponto importante, talvez você possa estar pensando, nossa, mas se o estômago ele tem essa capacidade, né, o ácido de destruir uma gilete, por que ele não destrói, né, o nosso estômago? Então ele não faz isso pelo motivo, né, do estômago ele ter um poder de reconstituição do seu tecido interno, né? É uma reconstituição muito rápida. Então é basicamente por isso que esse ácido clorídrico ele não faz
a destruição da parede do nosso estômago. Então, o estômago, ele transforma esse alimento, né, que é misturado com algumas enzimas, né, e também com esse ácido clorídrico, ele transforma esse alimento em uma substância que a gente conhece como químio. Então, esse químio, ele transforma o alimento em uma substância pastosa. Então, a partir daí, o alimento ele deixa de ter a característica, né, de alimento e passa a ser uma substância pastosa. Então, aqui, dessa parte final, que é o piloro, é onde acontece a passagem, né, desse químio do estômago para a primeira porção do nosso intestino delgado. Então aqui temos novamente um outro esfíncter, né, que fica entre o estômago e o início do intestino delgado. E esse esfíncter ele faz a liberação, né, do químio do estômago para o intestino em torno de uma porção assim de uma colher de sopa a cada vez. Então é assim que é o funcionamento, né, do nosso estômago. De tempos em tempos ele libera uma porção de aproximadamente uma colher de sopa, né, dessa substância que é o químio para o nosso intestino delgado. Então aqui temos, após o estômago, né, temos o nosso intestino delgado, que é dividido em 3 partes, né, o duodeno, o íleo e o jejunum. Então, aqui no intestino delgado que temos a absorção de nutrientes, né, os nutrientes presentes na nossa alimentação. Então, o tubo do intestino ele é todo revestido por microvilosidades que conhecemos por criptas de Leyenberg. Essas criptas de Leyenberg ela tem a função, né, de absorver nutrientes dos alimentos, jogar na corrente sanguínea e esses nutrientes então é transportado para o nosso fígado. Então, exatamente no intestino delgado é que temos né, a absorção dos nutrientes. Então, no intestino delgado também é o habitat de alguns vermes, que quero dar como exemplo aqui a Taenia solium. Então, temos 2 tipos de verme, né? 2 tipos de Taenia, melhor dizendo. A Taenia solium e também a Taenia saginata. Porém, os seres humanos somente é parasitado com a Taenia solium. A Taenia saginata, ela parasita os bovinos, né? São as vacas. Então, é interessante lembrar também que essa Taenia solium, ela pode chegar aí em torno de 12 metros de comprimento. Então, a diferença da Taenia solium para a Taenia saginata é que o peristaltismo, né, dos bovinos ele é muito mais potente do que o peristaltismo dos seres humanos. Então, na parte da frente, né, dessa Taenia, ali vamos dizer na boca dela, existe algumas garras a mais do que na Taenia solium, justamente para ela fixar melhor na parede do intestino delgado, para que o intestino delgado dos bovinos não expulsa ela do seu habitat. Então a diferença da Taenia solium para a Taenia saginata é basicamente isso. Então, o intestino, ele tem tanto o intestino delgado como o intestino grosso, ele tem um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, movimento de massa, ou também austrações, que nada mais é do que o movimento que ele faz para conduzir, né,
os alimentos, no caso aqui do intestino delgado, né, o químio, para que ele possa percorrer toda a sua extensão. Então ele faz aquele movimento de sanfonamento para que esse químio ele possa ir adiante. Então o nosso intestino delgado ele tem, em sua forma resumida, mais ou menos isso. Então, mais à frente, temos o nosso intestino grosso, né? Então, aqui com o apontador, quero mostrar para vocês, ele dá início aqui, né? Até aqui, o intestino delgado, a partir daqui, o nosso intestino grosso. Então, eu quero mostrar para vocês também, não sei se dá para ver na imagem, mas bem aqui, né, abaixo do início dele, temos essa pequena estrutura, né? Essa pequena estrutura aqui é o nosso apêndice. Então, quero mencionar com vocês aqui que acredito que todo mundo conheça, né, a famosa apendicite. Então, a apendicite ela é uma inflamação, né, do nosso apêndice, pelo simples fato da entrada ou de bolo fecal ou também de pequenas sementes, como semente de tomate, por exemplo, semente de uva, né, que são sementes assim muito pequenas. Pode ser que essas sementes ela desça, né, para o apêndice. Então o apêndice ele é essa estrutura pequena que tem aqui abaixo do início do intestino grosso, e ele também, né, entre o intestino grosso e o apêndice também temos um outro esfíncter. Então, essa entrada de bolo fecal ou de sementes, como eu já mencionei, acontece pelo relaxamento desse esfíncter. Esse esfíncter ele permite a entrada de coisas que não deveriam entrar ali. Então, quando acontece essa entrada, o apêndice ele não tem um movimento peristáltico, por exemplo. Então, quando entra essas substâncias dentro dele, ele não consegue expulsar essas substâncias novamente para o intestino grosso. Então, aquilo fica armazenado ali dentro e começa a ter um foco, né, de inflamação. Então, daí surge a apendicite. Então, o nosso intestino grosso, né, ele é o local de maior absorção de água, né, do nosso corpo. Então ele dá seu início aqui e desse início até aqui, né, a gente fala de a parte ascendente, né, do intestino grosso. Daqui até aqui, que é a parte do intestino grosso que fica abaixo do abdômen, né? Do abdômen não, perdão, do diafragma. Essa porção aqui a gente fala ela de porção transversal, né, do intestino grosso. E daqui até aqui, acredito que vocês estão vendo aqui, né, o meu apontador, é a porção do intestino grosso que a gente conhece por porção ascendente, né, do intestino grosso. Então o intestino grosso ele também tem um movimento peristáltico, né, para fazer o movimento, né, do bolo fecal. Então aqui a substância presente aqui no intestino grosso já é denominada como bolo fecal. Então ele faz todo esse trajeto na parte ascendente, transversal, descendente, né, e então caminha em direção ao reto e o ânus, né, que no caso é a parte final do nosso sistema digestivo. Então aqui ainda no intestino grosso temos a parasitose, né, de alguns vermes. Quero dar como exemplo aqui para vocês a ameba. Então, basicamente o nosso intestino grosso é esse pequeno resumo que eu acabei de mencionar com vocês. Então,
Aqui agora a gente vai entrar nos anexos. O sistema digestivo, né, ele finaliza no intestino grosso e agora ainda, né, no sistema digestivo temos os órgãos que anexa ao nosso sistema digestivo. Então vamos dar início pelo fígado. Então o nosso fígado ele tem a função, né, de produção de algumas enzimas. Quero citar para vocês aqui duas, que são as aminotransferases, né, que são o TGO e o TGP. Então a sigla TGO ela significa transaminase glutâmico oxalacético, que é uma enzima que quando elevada ela indica, né, uma lesão no nosso músculo cardíaco, no caso o infarto. E a sigla TGP ela tem o significado de transaminase glutâmico pirúvica, que quando ela está elevada indica uma lesão no nosso sistema hepático. Então o fígado também ele tem a função de filtração de toxinas. Ele produz também o ácido biliar, que é armazenado na vesícula, né, para que posteriormente ele possa auxiliar na digestão de lipídios. Ele metaboliza os nutrientes, né? Lembra quando eu mencionei que os alimentos eles são absorvidos no nosso intestino delgado e é enviado para o fígado? Pois no fígado ele sofre essa metabolização. É onde o fígado ele separa, né, o que é bom e o que não é bom. E o fígado também ele sintetiza o colesterol. Então o fígado ele tem a função de sintetizar 70% do nosso colesterol, né, que no caso HDL, LDL e os quilomicrons. Então nosso fígado ele tem um papel muito importante em nossas vidas. Então abaixo do fígado, né, temos a nossa vesícula. Então ela aparece aqui, né, muito pequena aqui abaixo do nosso fígado. Então a nossa vesícula ela é um órgão que tem a função de armazenagem do ácido biliar. Então a vesícula ela é um órgão que tem a capacidade de armazenagem de aproximadamente 60 ml. Então o ácido biliar ele é uma substância que é produzida no nosso fígado e armazenada na nossa bile. O ácido biliar ele tem a função, né, de quebrar as moléculas de lipídio. O lipídio ele é uma substância, né, de gordura. Então lipídio nada mais é do que gordura. Então, aqui também nesse órgão acontece, né, o acometimento de cálculos biliares, né, que são as famosas pedras da vesícula. Então, as pedras da vesícula, ela acontece pelo aumento, né, quando acontece o aumento de colesterol, talvez vindo de uma má alimentação, por exemplo. O aumento do colesterol ele faz a cristalização do ácido biliar, levando então à formação de cálculos biliares. Então esse cálculo biliar ele tanto pode ser formado na vesícula como também no fígado. Quando ele é formado no fígado, ele desce pelos ductos hepáticos, né, e entra na nossa vesícula e fica ali armazenado. Então, quando isso acontece, essa armazenagem, né, de cálculos biliares, chega a um determinado ponto que ele começa a obstruir o fluxo, né, da bile para o intestino, né? Então, é daí que surge uma má digestão, né, quando a pessoa ingere um alimento rico em lipídios, que são gorduras. E as cólicas elas surgem pelo fato de quando
o sistema digestivo ele nota a presença de gordura, de lipídio ali, né? A vesícula ela faz a contração, né, para expulsar a bile. Quando ela faz essa contração e quando ela está ali cheia de cálculos, por exemplo, é quando surgem as cólicas, que muitas das vezes são cólicas terríveis. Então, a função da nossa vesícula é basicamente isso. Então, para finalizar, né, o último órgão anexo do nosso sistema digestivo é o pâncreas. Então, o pâncreas ele é considerado uma glândula e também um órgão. Então, ele é considerado uma glândula e um órgão pelo fato de ele produzir, né, hormônios, que daí o nome de glândula, o termo glândula. Então, denominado como órgão pela produção de algumas enzimas, né, que posso dar exemplo para vocês, como a lipase, a amilase e a tripsina. E ele também produz, né, o bicarbonato para neutralizar o pH ácido vindo da secreção do estômago. Então, ele produz, né, alguns hormônios que são a insulina e o glucagon. Então, uma pessoa, por exemplo, que é diabética, significa que as células de Langerhans, né, do pâncreas, as células alfa, não estão produzindo o hormônio insulina. E ele também produz o glucagon. Então, a insulina ela tem a função de transportar a glicose do sangue para as células. E o glucagon é um outro hormônio que faz o papel totalmente ao contrário da insulina, né, que é retirar a glicose das células e jogar novamente no sangue. Então, pessoal, finalizamos aqui nosso sistema digestivo, né, com o órgão anexo, o pâncreas. Então, pessoal, finalizamos aqui, né, o nosso assunto a respeito de sistema digestivo. Acabou que esse vídeo ficou muito grande, mas se você me acompanhou até aqui, é porque você realmente tem interesse, né, em aprender um pouco, né, do que eu tenho para te oferecer. Digo para vocês que faço isso aqui com muito amor. O assunto, né, saúde é um assunto que eu gosto muito de comentar, é um assunto que eu gosto muito de estudar e também de entender. Então, assim, eu me sinto muito bem, né, de estar repassando um pouco dos meus conhecimentos para vocês. Então, uma forma, né, que eu adquiri foi de estar fazendo vídeos aqui para o YouTube, para estar compartilhando com vocês um pouco dos meus conhecimentos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você gostou. Caso sim, compartilha, deixa o seu like. Se não é inscrito, que se inscreva aqui neste canal, né? E o meu muito obrigado por estar comigo até aqui no final. Digo para vocês que é sempre um prazer muito grande tê-los aqui comigo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje e fiquem todos com Deus.